Olá, bom dia. Eu sou a Júlia, sou psicóloga, sou gerente da área de sucesso do cliente da Grow e trainer internacional da ferramenta do PDA. Sou especialista em comportamento, atuo, há mais de 10 anos frente à gestão de pessoas, então hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento voltado à performance. O quanto é importante a gente se conhecer para entregar resultado, o quanto que é importante a gente se conhecer enquanto líderes para fazer uma gestão mais efetiva da nossa equipe, o quanto o autoconhecimento nos salva, né, de tomar decisões erradas, por justamente não se conhecer, não saber o que faz de melhor, não ter o entendimento de quem somos, né, e como que a gente pode melhorar a nossa comunicação a partir do entendimento de qual é a minha qual é o meu ponto de que faço de melhor, né? Eu sou uma pessoa mais arriscada, eu sou uma pessoa mais cautelosa, eu sou uma pessoa que gosto de atividades mais dinâmicas ou eu prefiro rotina. Então são questionamentos frentes à parte de comportamento mesmo que a gente vai abordar hoje. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Nesse primeiro momento, eu vou passar um conteúdo mais prático para vocês entenderem o porquê muitas vezes a gente tende a proteger o nosso perfil, a nossa essência, né? A entender que o que a gente faz é o melhor, né? E ter dificuldade de entender por que a gente se incomoda muitas vezes com certas atitudes dos outros. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já, e a maioria das pessoas, quando eu falo, se identificam. Mas eu vou compartilhar a tela, que vai ficar mais claro. Então, aqui, né, vem nos explicando a estrutura da personalidade, o que acontece com a gente, né? O que acontece quando a gente tem que lidar com o nosso perfil, né? E com o perfil do outro. Cada um de nós vai responder a determinada situação conforme for percebido, entendido e interpretado. Para desenvolver a nossa estrutura da personalidade, ela é composta por 4 pontos muito importantes que a gente vai ver agora. O primeiro é o da semântica, o segundo é da percepção, o terceiro é da autoconsistência e o quarto é do autoconceito. Então, a percepção. A percepção, ela é subjetiva, ela nos faz entender, muitas vezes, como que o outro se comporta, entendendo que o outro tem a vivência e a história dele. Vou trazer um exemplo prático, tá? Imaginem que vocês estão numa casa de 2 andares e no primeiro andar bate um barulho. Vocês estão dormindo com a mulher, o marido, o filho, enfim, alguém com vocês no quarto, né, do andar de cima. E vocês acordam com o coração disparado, ansioso, pensando, meu Deus, estão entrando na minha casa. Quando vocês acordam a pessoa do lado de vocês, essa pessoa diz, não, isso é a janela que a gente esqueceu de consertar e tá batendo porque tá ventando muito. Essa pessoa acorda, desce para o andar de baixo, fecha a janela, volta para dormir, sem nenhuma sensação nem física, nem psicológica, né, de medo, de angústia, de ansiedade. E vocês, mesmo entendendo que era uma janela realmente, que não tinha ninguém entrando na casa, continuam se sentindo ansiosos. Então não basta a informação de que era uma janela, né? A sensação ainda fica. Por quê? Porque a percepção ela é subjetiva, ela parte das nossas vivências, das nossas histórias, das nossas memórias. Então, quando a gente fala de percepção, a gente começa a entender que ela é individual frente ao que cada um tem, né, no seu contexto. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que muitas vezes, dentro de contato com o colaborador, com pessoa, né, na relação pessoal, a gente tende a interpretar determinadas situações de uma maneira e não consegue entender por que aquela outra pessoa está agindo de uma maneira completamente diferente do que a gente julga como é certo, né, que a gente faria. Porque cada um tem uma percepção. E a percepção ela é subjetiva. Gosto muito dessa frase. Você vê o mundo como você é. É a nossa lente frente ao mundo que importa ali. Entende? Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente nesse primeiro momento, para a gente poder ir avançando no conteúdo.
A teoria do autoconceito, então, é quem nós somos permeados, vai ser permeado pela influência do meio. Nossos pais, parentes, família, religião, amigos. A gente é influenciado diretamente sobre isso, né? Sobre o entendimento de quem nós somos vai nos constituir enquanto ser humano. Vocês, enquanto líderes, devem ter muitas vezes essa dificuldade ou mesmo colaboradores, né? Mas eu falo liderança porque a liderança tem essa incumbência de gerir, além de si mesmo, outras pessoas com perfis diferentes. Então, o autoconceito são os entendimentos que a gente tem de como que a gente tem que se comportar e ele é válido. Ele é validado como se fosse um quebra-cabeça, que é o próximo ponto que eu vou falar com vocês. Aqui um outro exemplo, né? Imaginem que vocês quem tem filho, fica mais fácil de imaginar, mas imaginem que vocês têm, né, duas crianças em casa, né? Pode ser filho, pode ser sobrinho, afilhado, enfim. E uma olha para vocês e diz: "Eu quero ser um pipoqueiro". E a outra diz: "Eu quero ser o presidente do Brasil". Sem nível de julgamento aqui. Mas o que aquela criança que diz que quer ser um pipoqueiro está nos dizendo? Que ela quer ser e que ela gosta de ser mais receptiva em relação a pessoas. Que ela percebe daqui a pouco, no dia a dia dela, aqueles colaboradores, aquele pipoqueiro olhando e servindo as pessoas, sabendo o nome de cada um, sabendo quem é aquele desculpa, quem são aquelas pessoas que estão ali, né? É um perfil mais servil, é um perfil mais de suporte, é um perfil mais de atenção ao outro, né? Mais receptivo mesmo. E o que aquela criança que diz que quer ser o presidente do Brasil está nos falando? Que ele tem do meio influência de que o que importa é ser proativo, que ele vê o presidente, né, falando para os outros, influenciando pessoas, sendo persuasivo, e para ele isso é valor. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber o porquê. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais ativa, gosto de linha de frente, mais persuasiva, mais comunicativa, eu tenho muitas vezes dificuldade de lidar com pessoas de suporte, porque eu penso, nossa, eu quero que aquela pessoa entregue de uma vez, eu sou mais acelerado, eu sou mais dinâmico, eu gosto de diversidade de atividades, e a pessoa que é de suporte é uma pessoa mais receptiva, que prefere e precisa, por exemplo, de rotina, de estabilidade, de consistência na informação. Não sei se vocês já se colocaram, né, mas se coloquem nessa posição. Quem é de suporte, muitas vezes fica incomodado com ter que lidar sob pressão. Não gosta daquela coisa acelerada de, não, deixa eu me organizar, deixa eu entender qual é a minha atividade hoje, deixa eu entender qual é a minha atividade na semana. E quem é mais proativo tem a dificuldade de entender como é que aquela pessoa não anda, né? E eu falo anda porque é o linguajar que a gente escuta quando a gente trabalha nas empresas. Ah, é mais lento, aquela pessoa ela demora mais. E quem é receptivo diz, ele chega para mim que é que eu entregue para ontem uma coisa que eu nem entendi muito bem o que é. E aí a gente começa a ver a dificuldade da comunicação das pessoas. E é isso que eu quero mostrar para vocês com esse material aqui. A teoria do autoconceito, ela vai nos mostrar quando tudo que a gente tem do nosso perfil que é natural do ser humano. A gente sempre vai tender a manter, proteger e preservar o nosso perfil. Vocês já devem ter ouvido, ou mesmo ter dito, por exemplo, se não sou eu organizando tudo, isso aqui estava uma bagunça, né? Ou quem tem, por exemplo, quem é mais extrovertido, né, valoriza o seu perfil e diz: se não sou eu fazendo networking, a gente não teria né, clientes aqui ou pessoas, a gente não conseguiria se comunicar, a gente teria dificuldade de alinhar a expectativa. Então, cada um de nós vai tender a manter, proteger e preservar o seu perfil. E isso é importante vocês entenderem por que às vezes há dificuldade na comunicação. Porque vocês estão falando de uma maneira que a outra pessoa que tem um perfil diferente de vocês não está ouvindo.
Porque vocês não estão fazendo a leitura de quem é aquela pessoa e como ela vai receber melhor a informação. Vocês estão olhando só para si, protegendo o seu perfil. Então, aqui, né, nessa análise de perfil que a gente trabalha, a gente fala, diga-nos quem você é e vamos predizer o seu comportamento. Então, se eu fosse perguntar para vocês quem vocês são, vocês me diriam características de comportamento de vocês, né? Ah, por exemplo, Júlia, eu sou mais extrovertida, eu gosto de relacionamento. Ou, Júlia, eu sou uma pessoa mais observadora, eu sou mais analítico. Vocês estão me dizendo como que vocês vão se comportar naquele ambiente e na vida de vocês. Então, esse é o primeiro passo para entender a si mesmo e o outro, falando de autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer, saber o que faz de melhor, a gente começa também a ter um olhar mais atento para o outro e para a necessidade do outro. A teoria da autoconsistência é justamente isso, a gente vai naturalmente colocar no nosso quebra-cabeça mental aquilo que é consistente pra gente, aquilo que faz sentido. De novo, muitas vezes eu escuto colaboradores, pessoas, líderes me dizendo, Júlia, eu não consigo entender como é que essa pessoa, né, ou essa outra pessoa que eu tô me relacionando, tem tanta dificuldade de agir de uma maneira mais leve, mais rápida. Eu tenho que passar tantos detalhes para essa pessoa que isso me incomoda. Então, se chegassem para vocês dentro desse perfil que não gosta, ou que prefere não ter tanto detalhe, que é o perfil mais livre, mais independente, provavelmente isso de ser voltado ao detalhe não vai fechar no quebra-cabeça. Não é consistente, as pecinhas elas não fecham. Quando a gente de novo entende isso, a gente começa a entender que por mais que essa pecinha não feche no nosso quebra-cabeça, por quem nós somos, como a gente se percebe e como a gente se comporta, isso vai ser consistente para o outro perfil. Então, se eu entendo, bom, aqui eu não tô fechando isso no meu quebra-cabeça, tá me trazendo um desconforto, eu tô com dificuldade de me comunicar, aqui, opa, a gente tem um perfil diferente do meu. Então, deixa eu entender quem é essa pessoa para eu poder me comunicar de uma maneira mais assertiva, mais objetiva, mais prática, mais lógica, mais voltada realmente o que aquela pessoa necessita. E aí a gente vai começar a melhorar a nossa comunicação. Aí a gente vai começar a ter resultado nas nossas relações. O conceito da semântica, ele nos fala no sentido das palavras. O quanto que a gente entende quais são aquelas palavras e se elas fecham no nosso quebra-cabeça ou não. Vocês já perceberam, agora pensando, né, em tudo que a gente já falou, vou trazer um exemplo prático. Sabe aquelas pessoas que quando a gente vai para um restaurante e a gente vai jantar, e aí tem pessoas, ou mesmo a gente, né, escolhe mais rápido, faz uma leitura dinâmica do cardápio e entende que aquilo ali, o que quer comer e decide. E às vezes tem pessoas que demoram mais, gostam do detalhe, né? Então a gente começa a entender o porquê que isso acontece. E aí, muitas vezes, nessa situação, a gente vai olhar para aquela pessoa que demorou, por exemplo, mais para escolher e vai dizer para ela, nossa, tá mais lenta na hora de tu escolher. E essa pessoa que demora mais, ela tem o entendimento de que lenta é uma pessoa mais arrastada. Então, a palavra, né, é uma pequena palavra, mas que faz diferença no contexto. Para mim, lenta é uma pessoa que demora muito, é uma pessoa arrastada. Para aquela pessoa que absorve aquela informação que está sendo chamada daquela palavra, para ela não está sendo lenta, ela está sendo cuidadosa, ela está sendo prudente, né? E para essa pessoa que demora mais para escolher, a pessoa que escolhe mais rápido está assumindo mais riscos. Então vocês percebem o quanto é subjetiva a comunicação, o quanto que a gente tem que ter o entendimento até das palavras para poder se comunicar de uma maneira mais assertiva ou de perguntar para aquela pessoa como é que é para ti, né? Por que tu demora muitas vezes para escolher? Porque eu tô julgando que ela tá demorando para ela tá dentro do normal, né? É ter o olhar do outro, é fazer perguntas. Se eu tenho uma dica para dar para vocês, façam perguntas. Se vocês querem conhecer o outro e se vocês querem ter uma comunicação mais assertiva, perguntem. Como é isso para ti? Como tu percebe essa palavra?
Como tu gostaria que eu me comunicasse contigo? Como funciona? Como é, né, um ambiente ideal para ti? Perguntem. Saiam também só da sua percepção, né, que a gente falou ali atrás, né, que é um dos conceitos do autoconhecimento. Para quando a gente se conhece, a gente se entende e sabe o que aciona os nossos gatilhos frente a outra pessoa. Ok? Só para mostrar para vocês, quando a gente fala em perfil comportamental, tem essa matriz, né? Esse modelo. Tem pessoas que vão ser, né, mais proativas. Então, aquele exemplo que eu trouxe do presidente, onde vai ter, né? Aqui são eixos, aqui só para vocês entenderem, é uma metodologia, né, que a gente trabalha voltada ao autoconhecimento. A gente trabalha com tecnologias para gestão de pessoas, então para mensurar comportamento. Mas independente disso, o que eu quero que vocês tirem desse modelo é entender sobre perfil, né? Se essa pessoa ela é mais proativa, se ela é mais receptiva, se ela é mais voltada para execução de tarefas ou se ela é mais voltada para pessoas. Então aqui é uma matriz muito importante. Vocês não precisam entender em todo, né? Porque não é o objetivo nesse momento. Em toda a profundidade da ferramenta, porque aqui a gente só está usando ela de pano de fundo para vocês poderem entender o que é comportamento, né? Aqui a gente olha e entende, né? Quando a gente começa a olhar o outro, do que ele está nos falando, do que é o melhor para ele, né? E o outro ponto que também é importante falando de comportamento é se essa pessoa ela é mais emocional, se ela tem um maior jogo de cintura, se ela é mais empática. Se ela for, vocês vão perceber que no dia a dia dela, ela vai ser uma pessoa que vai trazer mais sentimento no diálogo dela. Ou se ela não for, ela vai ser mais prática e muitas vezes vai ser mais dita como fria, como objetiva. E na verdade não é que essa pessoa não tenha importância com os sentimentos dos outros, é que para ela a situação é o que é, né? Para vocês entenderem aqui do que se trata os eixos e até para poderem se conhecer melhor, por exemplo, o risco nos fala se vocês têm a tendência a ser mais arriscado, mais direto, mais competitivo, mais voltado a resultado, mais motivado por desafios, ou se vocês são pessoas mais cautelosas, mais mediadoras, mais diplomáticas, mais conciliadoras. Como que você se vê, né? Ou se por vezes vocês são aquelas pessoas que gostam de assumir riscos, mas em outros momentos preferem ser mais cautelosos, então é a questão de ser situacional, né? E vão pensando enquanto eu vou falando como que vocês se percebem, até para vocês depois perceberem o outro. O segundo eixo que a gente poderia falar, voltado ao comportamento, é a extroversão, que nos fala se vocês têm a tendência a ser mais extrovertido, mais comunicativo, mais lógico, mais extrovertido, desculpa. Se vocês têm a tendência a ser mais extrovertido, mais comunicativo, mais voltado para relacionamento, mais persuasivo, ou se vocês têm a tendência a ser mais analítico, mais concentrado, gostam de ambientes livres, de tanto contato com pessoas para poder se concentrar. Ou também, assim como no risco, que tem a questão do situacional. Ah, Júlia, por vezes eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, que eu chego numa conversa e é super fluido para mim, mas tem momentos que eu gosto de ser mais introvertido, mais reservado, ter o meu tempo sozinho, não ter que interagir tanto. É o situacional, né? Como é que vocês se percebem? Depois a gente tem o eixo das normas, que nos fala se vocês têm a tendência a ser mais voltado para o detalhe, voltado para realmente a qualidade da entrega das suas atividades, ou se vocês são umas pessoas que gostam de ser mais independentes, mais autônomos, não ter tanta regra, né? E não que vocês sejam insubordinados, mas preferem atividades mais livres, mais soltas, né? Ou de novo, o situacional, por vezes mais detalhista, mais voltado ao processo, perguntam mais como e porquê das coisas, né, e das atividades, e cumprem aquilo ali e exigem dos outros que cumpram também. Ou se vocês são pessoas, por vezes também, né, no situacional, mais autônomas e independentes. Então, depende da situação. Né? Dependendo da situação, mais livre, mais autônomo, mais independente, e dependendo da situação, mais
voltado para a qualidade. E por fim, a gente tem o eixo da paciência, que nos fala se vocês têm a tendência a ser mais paciente, calmo, um bom ouvinte, gostar de consistência das informações, ou se vocês são pessoas mais aceleradas, com sentido de urgência, mais dinâmico, mais móvel, gosta de diversidade de atividades, né? Como é que vocês se percebem? Ou por vezes também tem o situacional. Por vezes vocês vão ser pessoas que gostam de consistência na informação, gostam de ser mais voltado para a rotina, o processo, tempo para executar as atividades, mas também por vezes mais independente, mais autônomo. Depende da situação. Então aqui eu entrei com vocês, não quero me estender muito, mas é importante para vocês entenderem do que a gente fala quando a gente fala em comportamento e também perceberem como que vocês agem e refletir de como que a relação de vocês está com os pares, com os gestores, com os subordinados, né? Depende com quem vocês se relacionam. Ou até mesmo em casa, transponham, né, o exemplo que eu dei, pessoal, do cardápio, né? Da escolha num restaurante, como é que vocês se comportam e como é que a pessoa que está com você se comporta. O que gera em vocês. Quando a gente começa a trabalhar com comportamento, a gente começa a fazer perguntas. Essa é a chave. Façam perguntas, se questionem o que isso está me acionando, o que essa pessoa está me dizendo, né? Não pessoalizem a informação, não é contra vocês, muitas vezes, que as pessoas nos confrontam ou nos colocam atividades que de repente não fazem tanto parte do nosso perfil. Enquanto a gente não se conhecer, a gente não vai estar conseguindo nem se entender e nem entender e pontuar para outra pessoa o que a gente faz de melhor, né? É mais fácil a gente ensinar um esquilo a subir em árvore, eu digo ensinar porque podem existir inúmeros exemplos, né, de perfis diferentes, mas é mais fácil a gente colocar um esquilo para subir em árvore e um peixe para nadar, né? O que vocês são? Vocês são os esquilos ou vocês são os peixes? Quais são as habilidades de vocês? Você se conhece em frente ao seu comportamento, que é o que eu mostrei aqui? Vocês sabem se vocês são pessoas mais arriscadas, mais dinâmicas ou mais calmas e mais pacientes, né? Todos nós vamos desenvolver, em um maior ou menor grau, essas características de comportamento. Todos nós temos todas essas características. Todos nós somos, né, pessoas que preferem uma atividade do que outra. Só que enquanto a gente não tem autoconhecimento para poder dizer o que a gente faz de melhor, a gente muitas vezes vai ser o peixe que vai estar subindo em árvore, né? E gerando um sofrimento, gerando um esforço. Para a gente finalizar, eu queria que vocês pensassem e refletissem comigo sobre, por exemplo, peguem um papel e escrevam o nome de vocês. Depois, nesse mesmo papel, olhem como que vocês escrevem o nome de vocês com a mão contrária. Vocês vão perceber que quando vocês escrevem com a mão que naturalmente, né, é a de vocês, é leve, é fluido, é fácil, é tranquilo. Agora, quando vocês escrevem com a mão contrária, vai ser um esforço, vai ser um peso, vai ser difícil. Então, o que a gente quer de vocês, né, a gente quer das pessoas, na verdade, é que elas se conheçam, saibam como que elas escrevem melhor e façam a maioria das suas atividades com a mão, que é sua natural. Se eu sou canhoto com a mão esquerda, se eu sou destro com a mão direita, sem esse esforço, ok? Aqui algumas dicas, né, de novo. Se conheçam, percebam o que desperta em vocês dentro, né, da comunicação com seus colaboradores, com seus pares. Entendam quais são as suas características de comportamento, entendam por que tal pessoa me aciona mais do que outra, né? Saiam um pouco do feeling, né? De só sentir. Não, agora é olhar para isso e poder criar estratégias, né? Escrevam, não tem problema nenhum, pelo contrário, é o indicado escrever quem eu sou, como eu me comporto,
Olhem, por exemplo, para as pessoas da equipe, né, ou do trabalho, enfim, ou mesmo no relacionamento pessoal, mas aqui voltado para a organização, quem são as pessoas que mais me geram, às vezes, desconforto ou mais dificuldade de me comunicar? E comecem a perceber o que vocês têm de diferente. Então, essa fica a minha dica. Espero que eu tenha ajudado. É um prazer ter recebido esse convite, né, para poder falar sobre comportamento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende, mais a gente qualifica nossas relações. Então, estou aqui, estou à disposição para quem quiser conversar também, tá bem? Um abraço e até a próxima.